Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando o Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência, começando a semana falando a respeito de um assunto muito importante. Nós tivemos aí ao longo de todo o fim de semana acompanhando toda a mobilização, toda a movimentação, todas as conversas, todas as discussões, e a gente observa que esse tema, que é um dos temas mais importantes do momento, que é a questão do coronavírus, tem gerado aí uma série de dificuldades em termos de entendimento, de compreensão, muitas notícias desencontradas, muitas informações desencontradas, muitas afirmações desencontradas. E para a gente tentar esclarecer um pouco mais, para a gente poder tentar falar um pouco mais a respeito dessas questões de uma maneira mais técnica, a gente tem aqui nos nossos estúdios a especialista em saúde pública, a médica, a professora aqui da Universidade de Taubaté, doutora Stella Zoner. Doutora, a gente sempre conversa aqui a respeito dos mais diversos assuntos e, sem dúvida, esse é um dos mais importantes dos últimos tempos, que é a questão do coronavírus. Muita, mas muita desinformação, muita informação desencontrada, e a gente gostaria que a senhora começasse falando para a gente a respeito do que realmente nós temos de verdade, de constatação, e do que a gente tem aí em termos de exagero ou de descrédito em relação ao que acontece com o coronavírus. Bom dia. Bom dia. Primeira coisa, a denominação, né? O que é Covid-19, o que é coronavírus, acho que começa por aí. E fake news tem de monte, então precisamos realmente combater esse mau hábito, né, da fake news. Muito bem. O que é coronavírus? É uma família de vírus. Tem uns 7 vírus dessa família que atuam sobre os seres humanos. Alguns deles são bem conhecidos, como o vírus da SARS, que deu muito problema em 2003. O que é SARS? Síndrome respiratória aguda severa, que dá uma falta de ar, uma coisa muito severa no pulmão. Temos o vírus da MERS, que ficou lá pela Arábia Saudita, não veio para o lado de cá, mas foi muito mais grave do que a SARS em termos de mortalidade. E agora tem o novo coronavírus. Por que é 2019? Porque foi descoberto em 2019. Em dezembro, nós temos 3 meses de conhecimento desse vírus. E ele expandiu para o mundo todo. O que é Covid-19? É coronavírus doença 19. Então, é uma siglazinha para a doença. E coronavírus é a família. O novo é esse do 2019. Certo. Doutora, a grande discussão que a gente acompanhou no fim de semana foi, por exemplo, pelas redes sociais, uma parcela se posicionando de que se trata apenas de uma gripe, que não precisa dessa atenção toda, e uma parcela tentando explicar que não é uma gripe apenas, que o quadro ele é um quadro grave que merece a atenção. No final das contas, é apenas uma gripe ou a coisa realmente é para a gente ficar alarmado? Gripe nunca é apenas. Essa que é a confusão que as pessoas fazem. Resfriado é apenas. O que é resfriado? Dou 3, 4 espirros, parece que vou ter uma febre, daqui 2 dias estou ótima. Isso é resfriado. Isso dá o ano inteiro, de janeiro a janeiro, um monte de vírus dão resfriado. Adenovírus, rinovírus. Gripe é uma doença grave, mas o leigo, não o leigo que a gente fala, e quem não é da área de saúde, confunde mesmo, porque os sintomas são mais ou menos parecidos. Mas gripe é severo, deixa o cara baqueado, uma semana de cama, não aguenta nem levantar, pode ter sintomas digestivos juntos, agrava principalmente nos idosos. Isso tem vacina. Coronavirose, desta nova Covid-19, pode se apresentar com sintomas muito leves, quase que com sintomas de um resfriado, e pode se apresentar com sintomas graves ou acentuados, que são sintomas característicos de gripe. Desse grupo que apresenta sintomas mais severos, uma parte vai adoecer a ponto de precisar de UTI por muito tempo. Tem gente internando em UTI por 20 dias, por aí afora no mundo. Então, existe sim um perigo, o perigo é real, nós não conhecemos o comportamento desse vírus totalmente, a gente sabe algumas coisas, a gente sabe que ele passa muito rápido, ele tem um potencial epidêmico absurdo, né? Ele teve 100 e tantos mil casos no mundo em 3 meses, é bastante rápido. Nós somos um país grande,
temos uma população no nosso estado absurdamente grande. Então, gente pertinho, gente pertinho, gente pertinho. E é necessário, sim, obedecer o que o Ministério da Saúde está falando, que está muito coerente, está muito correto o que está falando. E obedecer às nossas vigilâncias estaduais e municipais. E é verdade, a coisa é séria. Certo. Doutora, o que define esse grau de dificuldade ou essa gravidade? Tem a ver com a questão do sistema imunológico, a questão da idade. Muito tem se falado a respeito justamente dessa situação, por conta de maior parte das vítimas, a maior parte ser de pessoas com idade mais avançada, acima dos 60 anos. Pois é. Antes dos 2 e depois dos 60, a imunidade é mais restrita por característica daquela idade, né? Mas, caracteristicamente, nesse coronavírus, as pessoas com imunidade restrita, a restrita natural da idade, gente, não é que tem uma coisa especial necessariamente, é que vão estar sendo vítimas. Então, quem foi o primeiro paciente? Paciente número 0, né, que a gente fala, um cara de 55 anos. Quem morreu em proporções cada vez maiores conforme mais velhos se tornam os maiores de 60 anos. Então, isso é uma realidade. A imunidade menor, o fato de terem comorbidades, o cara maior de 60, ele é mais frequentemente hipertenso, diabético, tem doença do coração, tem doença do pulmão. Então, tudo isso junto faz com que essa população seja muito mais vítima das complicações. Então, quem tem mais de 60 e não é profissional de saúde, trabalho domiciliar, mais de 80, mais de 70, fica em casa, não é que vai ficar trancado, não é prisão. Logicamente, você vai abrir a sua janela, você vai no jardim, você vai no quintal da sua casa, né? Sair essencialmente, só na medida do muito necessário. Porque nós estamos sabendo que vai morrer mais frequentemente. Como, então, botar a cabeça a prêmio, gente? Isso não pode. Isso é uma judiação. Se você precisar ir ao médico, alguma coisa, você vai. Mas se não precisar, é só porque eu gosto de ir em tal lugar, ainda mais lugares de aglomeração. Não vá a lugar de aglomeração. Nós temos que entender que é uma situação séria. Não é para entrar em pânico e começar a fazer bobagem, tipo, vou passar um não sei o que na pele que vai dar certo, vou comer um alimento que vai... Não, gente, não acreditem nos milagres que estão sendo vendidos por aí afora, que é a questão dos fake news. Certo. O que tem que fazer é aquilo que o Ministério manda fazer. Não se aglomere, lave as mãos, se adoecer, não estiver bem, procurar um médico. Doutora, também circulou durante o fim de semana a informação de que o vírus teria mais dificuldade em sobreviver acima de 27 graus. Então, muita gente dizendo que o Brasil não enfrentaria tantos problemas contra outros países, justamente por conta do clima e do momento que nós estamos vivenciando, reta final de verão, começo aí de outono, e que a gente passaria com menos problemas. Tem alguma confirmação a respeito dessa questão da resistência ou não do vírus em relação às temperaturas altas? Gente, não se conhece direito o vírus. A gente conhece há 3 meses. O vírus da AIDS, que a gente conhece desde década de 80, a gente não conhece tudo ainda, que dirá um vírus bebê, digamos assim, recém-conhecido. Não podemos afirmar isso de forma alguma. Por outro lado, nós estamos iniciando o outono agora no dia 21, e o outono é caracteristicamente, outono e inverno, uma época onde a existência de doenças de transmissão respiratória e das gripes por influenza, aquela gripe clássica, são maiores. A gente espera que isso possa ocorrer de uma certa forma com a Covid-19. Então, não posso afirmar. Outra coisa, gente, vírus que tem um comportamento lá fora e outro no Brasil. Exemplo, o vírus da Zika. O vírus da Zika é um vírus africano. Lá na África, ele não dava microcefalia, e aqui ele deu. Então, a gente não sabe. Pode ser que até melhore, pode ser que piore muito. Nós não sabemos isso. A hora que soubermos, estará por aí afora, divulgado direitinho. Porém, no momento, a gente sabe que tem que fazer o básico, que é aquilo que o povo resiste. É impressionante. Você fala assim, se tomar um remedinho para lalapapá, não tem remedinho para coronavírus da Covid-19. Não tem. Só tem remédio para sua febre passar.
que não pode ser ibuprofeno. Não, vou falar de novo, não pode tomar ibuprofeno. Nada contra o fabricante do ibuprofeno, mas tem estudos mostrando que os pacientes que tomaram ibuprofeno para febre, no momento que estavam com a Covid-19, pioraram muito. Certo. Doutora, existem situações e situações, né? A gente tem acompanhado aí os noticiários e assim, cada país está tratando ou se prevenindo de uma forma diferente. E aí começam as discussões entre, olha, a postura da Coreia do Sul é mais interessante que a do Japão é mais interessante que da China é mais interessante do que de outro país, a da Itália foi a pior de todas, a Espanha está agora tentando agir de uma outra maneira. Diante de tudo isso que se tem de conhecimento, né, a estratégia de cada país, o que o Brasil está fazendo, o que o Brasil tem feito até agora, tem sido realmente a medida mais acertada ou a gente poderia estar sendo mais rigoroso em relação a algumas medidas? Alguém vai dizer que nós fechamos as escolas precocemente. Eu acho que não. Tem que fechar agora mesmo, porque os que não fecharam, aliás, o Reino Unido é um exemplo, até agora não fechou a escola, já está uma coisa horrorosa de conflito lá, pessoal praticamente levando o supermercado para casa, né? Naquele pânico mesmo, e não fecharam as escolas. Que coerência tem nisso? Então, se o Brasil quer que não passe, a gente quer, escutei muito em entrevistas de especialistas da Fiocruz, de secretarias estaduais, vamos achatar a curva. O que é isso? O que a China teve? A China teve uma explosão de um caso para 80 mil, de repente, começando a baixar devagarzinho. A gente não quer isso, porque isso impacta o sistema de saúde de uma forma absurda. Daí falta o respirador para quem precisa. Nós não temos estrutura para isso, né, doutor? Nós temos uma estrutura boa, mas a gente tem que entender que o cara pode... Muitos vão precisar de respirador. Tem hospitais de referência, eu estava vendo isso também na imprensa ontem, no domingo, que estão se municiando com mais respiradores, porque vai precisar do respirador. O que se fala para o Covid-19 é o seguinte, aquele paciente que estava com uma falta de ar razoável, eu não ia pôr no respirador ainda, no caso do Covid-19 vai pôr. Por quê? Porque é essa experiência positiva. Quem fez isso, o paciente saiu bem, na maioria possível das vezes. Então, a estrutura é para uma coisa. Se você joga milhares de casos de outra coisa junto, complica a situação. Então, o que a gente quer? Que vai ter a doença, nós temos a mais absoluta certeza. Agora, o que nós queremos é que tenha um número de casos menos explosivo e que a curva da doença se comporte de uma forma onde a gente consiga oferecer o serviço de saúde, ou seja, hospital para os graves, UTI para os muito graves e a consulta e o acompanhamento domiciliar para os não graves. Vamos lembrar do seguinte, tem os não sintomáticos, ou seja, aquele que está portador do vírus e que o sistema imune dele, por uma razão peculiar qualquer dele, não deixou acontecer a doença. Ele não espirra, ele não tosse, ele não tem nada, ele não tem febre. Esse é um portador assintomático, que tem também. Ele vai estar na comunidade sem sintoma. Então, a medida do cancelamento dos eventos Perfeita. Que poderiam... Perfeita. Ninguém precisa... Um número muito grande de pessoas é o ideal. É o ideal. É o ideal. Acho que até o Papa Francisco fazendo bênção sozinho e sendo filmado e mandando a bênção via TV e internet é um exemplo interessante. Algumas religiões têm se posicionado dessa forma. O caso do Papa Francisco, o caso da Basílica Nacional de Aparecida, ordens fraternas no mundo têm orientado os seus membros a trabalharem a parte espiritual dentro das suas casas. Então, existe uma conscientização. Para que precisa dar uma festona hoje? Então, você entendeu? Mas nós estamos no Brasil, né, doutora? Nós estamos no Brasil. Vai ver que é para aprender, e aí né? eu fui para casa lá em Ubatuba nesse fim de semana. E assim, muitas empresas já estão trabalhando home office, muitas escolas cancelando as aulas, postura do Ministério da Saúde, postura da Secretaria Estadual de Saúde. E as pessoas acham que é férias. E as pessoas desceram para a praia, a cidade totalmente lotada, os shoppings totalmente lotados. Que não é um lugar... Que não são os lugares adequados para a concentração. Fechado, um monte de velhinho e criancinha, não pode, gente. Não é passeio, né? Não. Agora é o momento do isolamento social. Né? Gente, orai e vigiai.
tem que aprender, ou aprende pelo amor, que é o que está sendo tentado fazer agora, onde os profissionais de saúde vêm, os gestores da saúde pública vêm, conversam e explicam, ou aprende pela dor. E a dor pode significar, em 15% dos acometidos, o óbito do seu idoso. Certo. Doutora, nós vimos uma matéria no site da Agência Brasil, informando que no Japão tem sido utilizado, nos casos mais graves, um medicamento para asma que tem apresentado muito bons resultados. Seria um esteroide que estaria apresentando muito bons resultados. É claro que tanto a vacina quanto um remédio para o coronavírus requerem tempo de pesquisa, mínimo, de testes, essa coisa toda. 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos. No mínimo. Aí o caminho, muitas vezes, mais rápido e melhor é tentar fazer os testes com os remédios que já estão no mercado. Existe, além dessa questão que está sendo colocada lá no Japão, existem alguns outros medicamentos que estão sendo testados, existem outras alternativas, porque eu me lembro que quando nós tivemos a questão do H1N1, né, rapidamente o Tamiflu acabou sendo utilizado e entendeu-se ali que era o melhor caminho para o tratamento das pessoas que eram atingidas pelo vírus. Tem alguma coisa nesse sentido? Tem tentativas. Vamos falar do Tamiflu, oseltamivir, para a influenza, a gripe. Ele é comprovadamente eficiente. Então, é uma coisa que eu sei que é eficiente, tem estudos, isso e aquilo. Na hora H que eu dou, melhora mesmo. É impressionante. O cara, muito abatido num dia, dali 2, 3 dias, ele está bem melhor. Bem melhor não significa ótimo para sair por aí, mas está bem melhor. O que os chineses fizeram foi dar um pouquinho de oseltamivir para os primeiros pacientes. Por quê? Porque eles ficaram na dúvida se era gripe. Então, eles trataram como gripe porque eles acharam que era gripe. Isso não é errado. O uso de esteroides, que são as cortisonas da vida, não está indicado nos casos de Covid-19 pela maioria dos trabalhos que a gente teve acesso. Então, não tem medicamento. O que tem são tentativas. A Itália andou usando uma combinação de antivirais que era usada na AIDS há 20 anos atrás. Não está comprovado. Ontem eu escutei entrevistas de pessoas do Ministério dizendo: nós não vamos fazer experimento, mas se houver uma droga que realmente seja comprovada, nós vamos pôr para os pacientes utilizarem. Então, no momento, não tem remédio. O remédio é suporte, que pode significar um suporte domiciliar para quem não está grave e isolamento em casa, né? Se você mora com um idoso, você vai ficar num lado da casa e o idoso no outro lado, ok? O suporte, o analgésico, a hidratação, o repouso e algumas outras medicações indicadas pelo seu médico. Se o suporte for para um internado grave, o respirador, a UTI, os recursos mais avançados de atenção terciária. Só tem suporte. A vacina vai demorar no mínimo 1 ano e meio para aparecer. No mínimo. Se o cenário for altamente favorável, 1 ano e meio é o que se espera para uma vacina. Ou seja, nós não temos vacina na temporada de inverno deste ano, nós não teremos no ano que vem, porque não deu 1 ano e meio, nós vamos ter em 2022. Então, até lá, é aquilo, lavagem de mãos, não ir mesmo aos ambientes aglomerados. O pessoal fala, e a questão dos cultos e missas? Vê pela televisão, o pastor, o padre faz uma missa gravada, faz a oração em casa, né? Porque não eu tenho crença em Deus, eu sou uma pessoa que crê em Deus. Para mim, eu posso fazer oração de onde eu estiver. Doutora, quase sempre quando a gente fala dessas questões todas, né, nós estamos na região mais desenvolvida do país. A região sudeste, mais populosa. Mais populosa, mas a mais desenvolvida, economicamente, a melhor. Nós temos estados que são menos populosos, mas que têm muito menos estrutura e muito mais dificuldades. Preocupa, por conta dessa questão da extensão territorial do Brasil e essa disparidade, essa diferença econômica, que nós possamos ter bolsões em que os problemas possam ser mais graves. É claro que, por exemplo,
Em São Paulo, na capital, a estimativa aí em um mês é de 45 mil pessoas infectadas, pelo menos. É claro que é um volume muito alto, né? Se a gente considerar os percentuais de morte, a gente vai ter um número bastante significativo de mortes. Mas falando no Brasil como um todo, mesmo que a gente não tenha essa mesma proporção no sentido de ter esse número maior de contaminados, mas existe uma preocupação de que a gravidade em determinados estados seja maior por conta da falta de estrutura de atendimento? Tem vários níveis dessa falta de estrutura e não precisa sair da nossa região para encontrar os problemas sociais, não. Por que veio primeiro para São Paulo? Porque São Paulo concentra o centro nervoso do país associado ao Rio de Janeiro, e a Dutra vai de um lado para o outro, né? É aí que as pessoas viajam, internacional a trabalho, que é uma coisa que as pessoas não poderiam, talvez, evitar. Dá para conversar, sempre dá para conversar, né? Será que eu não consigo fazer isso de uma forma diferente, com reuniões por meios eletrônicos, por internet, etc.? Bom, estou só questionando, né? Então, no momento, acho que não é momento de viajar. Agora, a lazer também, e, pelo amor de Deus, não é momento de viajar a lazer para outro país. Você pode nem poder voltar. E o que você vai fazer lá? Pegar uma doença? Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, mas mesmo dentro dessa nossa região, nós temos bolsões de pessoas com condições socioeconômicas mais restritas. E nos estados mais acima, talvez mais ainda. Então, quando eu falo isolamento dentro de casa, para uma pessoa que tem uma casa que tem vários quartos, ficou fácil? Agora, quando eu falo isolamento dentro de casa, uma pessoa que tem um cômodo, ficou difícil. Então, a questão de estar pertinho, né? Numa casa grandona, as pessoas podem ficar longe. E numa casa pequenininha, elas vão ficar pertinho. Então, nós teremos essas disparidades. Fora a prontidão com que a ampliação de leitos de UTI e de a aquisição de aparelhos de respiração vai acontecer. São Paulo já está fazendo, já está. O Hospital das Clínicas e outros hospitais de porte estão se preparando com UTIs maiores, com recursos maiores. A saúde no estado de São Paulo, ela é forte. Em outros estados nem tanto, não precisamos ir longe. No Rio de Janeiro ela está bem desestruturada. Então vai haver diferença, sim. Porém, o SUS central é um só. E ele há que olhar por todos os seus filhotes com um olhar bastante técnico de socorro nos pontos mais frágeis. Certo. Para a gente poder encerrar, doutora, grande discussão que a gente acompanhou no fim de semana, principalmente pelas redes sociais, eu acho que o principal ponto de discussão é se trata ou não de uma histeria coletiva. Esse foi o grande ponto de desavença, o grande ponto de discórdia nas redes sociais, com um grupo defendendo que era uma grande histeria coletiva, que inclusive a própria Itália, os problemas que ela enfrenta justamente porque seria uma histeria coletiva e que a gente não precisaria estar tão preocupado assim. É uma histeria coletiva ou realmente a gente tem que reforçar cada vez mais essa questão da preocupação e do cuidado? Gente, não pode ser histeria uma coisa onde eu tenho um vírus que foi codificado, que tem um RNA, que causa sintomas definidos, que tem essa expansão pelo mundo absurda. Então, não é uma histeria coletiva, é um desafio coletivo, é uma responsabilidade coletiva na qual a sociedade terá um papel crucial, porque o SUS está fazendo, os hospitais e clínicas e outras coisas do sistema conveniado particular também, fazendo as suas modificações, as suas reuniões, as suas articulações. Mas se a população não abraçar a casa cai. Por outro lado, Ednelson, existe uma histeria coletiva no sentido de dizer, eu estou me prevenindo, comprei 35 máscaras, mas levou a criancinha no cinema, não pode, gente, entendeu? Então existe a histeria no sentido de uma hipertrofia de eu estou fazendo tudo, livrando a minha cara, mas não está livrando de verdade, é o que você falou. Não é férias, mas o povo está achando que é para ir para a praia. Pelo amor de Deus, acorda, nação, porque vocês estão com a faca e o queijo na mão para determinar o futuro imediato nosso. Se fizerem a coisa errada, será um futuro horroroso. Se fizerem a coisa certa, será um futuro tolerável. O Brasil podia ser mais rigoroso, considerando as experiências dos outros países, principalmente Itália e Espanha, onde as coisas estão sendo mais intensas no sentido de postura do governo,
ou como está acontecendo, por exemplo, na Argentina, que já está fechando os aeroportos, Estados Unidos já fechou fronteira, a gente poderia ser mais rigoroso? A senhora acha que já era o caminho, já era o momento da gente estar indo com um pouquinho mais de rigor? Nós estamos sendo muito mais rigorosos do que países que deixaram a casa cair, que é o caso da Itália, por exemplo. A Itália foi fechar a escola muito tardiamente, foi fechar museus, etc., muito tardiamente. A gente está fechando rapidamente as escolas. É o caso até da nossa universidade, onde houve uma determinação de fechamento, que tem um comitê de gestão da crise, né? Logicamente chefiado pela nossa reitora, que participam pessoas da área de saúde, da área de comunicação, da área de direito, inclusive eu. Né? E nós estamos pensando no bem maior e conservando na frente de batalha aqueles que são necessários porque têm o conhecimento. Não podem se negar, jamais. Eu tenho mais de 60 anos, mas eu não posso ficar em casa de braço cruzado de forma alguma. Eu tenho a capacidade técnica de atender esses pacientes, é o que eu vou fazer. Eu vou usar todas as precauções de máscara e isso, aventais, etc. Porém, você que não está com essa condição de profissional de saúde, você que é meu colega de idade, mais de 60, que tem outra profissão, trabalhe de casa, porque o bicho vai pegar. Perfeito. Doutora, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação e espero que a gente possa conversar outras vezes a respeito desses assuntos, porque é importante a gente esclarecer a população. Espero que a gente venha com boas notícias e que a população esteja colaborando e tudo dê certo no fim. Vão ser meses de sofrimento. Perfeito. Chegamos ao final do Espaço Público, mais uma vez ressaltando a importância da sua participação, do seu papel na tentativa de controlar ao máximo essa situação para que ela não se propague ainda mais, para que ela não chegue ao extremo como nós vimos em outros países. É a ação individual, é a ação de cada um, é o olhar para o outro, né? Não é só para si, mas é olhar também para o outro, entender que quando você se preserva, que quando você toma as medidas de segurança para você, você também está tomando medidas de segurança para o próximo, né? Então você, principalmente que tem pai, mãe, avó, pessoas que tecnicamente, já está claro que são mais vulneráveis aos sintomas, pense nelas, analise o que você pode estar contribuindo para colocá-las em risco e tente evitar ao máximo esse risco, agindo de uma forma consciente e coerente. Eu sou jovem, eu não tenho comorbidade, eu não tenho maiores riscos, mas você está em contato com pessoas, com parentes, com amigos, que muitas vezes têm aí qualquer tipo de situação que trava aí o sistema imunológico, que deixa o sistema imunológico mais vulnerável. Então tenha a responsabilidade e entenda que é seu papel também contribuir. Então vamos aproveitar esse momento para a gente abrir um pouquinho mão desse egoísmo que tem tomado conta da sociedade mundial e vamos olhar um pouquinho mais com carinho, com um pouquinho mais de atenção para o próximo, porque isso também vai contribuir muito para que a gente evite aqui no Brasil aquilo que a gente tem visto de desespero lá fora, tá certo? Chegamos ao final do Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência e desejando a todos um ótimo dia. Música e informação. Rádio Unital.